E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Pode sentar, meu Deus. O capítulo 5 de 2 Coríntios fala de um problema que o apóstolo Paulo teve lá com os falsos mestres, que questionavam a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. E nessa carta Paulo abre o coração dele, fala dos sofrimentos dele, fala que enquanto ele aguarda o corpo glorificado, quando ele morrer e for viver com o Senhor, que ele vive pela fé. E que o propósito da vida dele é agradar ao Senhor. Está lá em 2 Coríntios 5, de 1 a 10. Você vive pela fé? Qual é o propósito da sua vida hoje? O propósito da nossa vida hoje deveria ser em agradar ao Senhor. Se você deseja um emprego novo, você deve desejar esse emprego novo com o propósito de nele agradar ao Senhor. Se você deseja uma casa nova, você deve desejar essa casa nova, é justo, com o propósito de, por meio dela, você poder agradar ao Senhor. Deus nos faz nova criatura, Deus nos reconcilia com Ele, Deus nos envia como embaixador, para anunciar essa nova verdade. Deus nos declara justo por meio de Cristo. Esse é o coração do Evangelho, Esse é o princípio mais fundamental, mais básico. O versículo 17 fala que nós recebemos uma nova identidade em Cristo. Significa que até o dia em que você aceitou Jesus, até aquele dia, tudo que você foi até aquele dia, tudo que definiu você enquanto valor até aquele dia, foi tudo resetado, não sei se a expressão é essa, apagado, e Deus te deu uma nova vida, uma nova identidade. Você agora é um homem, uma mulher, um filho, uma filha muito desejado por Deus. Tão desejado por Deus que Ele enviou o Filho dele para morrer por você na cruz. Deus se importa tanto com a sua vida que Ele pediu a Jesus que morresse por você, que fizesse esse sacrifício pela sua vida. Lá em Ezequiel 36, 26, Deus fala assim, lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra, desobediente, lhes darei um coração bondoso e obediente. É uma nova história. É uma nova história. Significa que
tudo que está acontecendo hoje na sua vida, todos os desafios que você está vivendo, que está acontecendo no mundo todo, tudo que está acontecendo, é para abençoar a sua vida de alguma forma. De alguma forma, Deus, Ele não tem mais nada contra você, porque Cristo resolveu isso para a gente. Em Cristo, todos os nossos pecados, passados, presentes, futuros, que você ainda vai cometer, já foram perdoados. Você foi reconciliado por Deus por meio do sangue de Jesus. Então Deus hoje tem uma aliança com você, uma aliança para abençoar a sua vida. Deus hoje trabalha a favor de você. Pode parecer que não, às vezes parece que não, né? Às vezes parece que Deus esqueceu da gente. Às vezes os problemas são tantos que você fala assim, poxa, você fica até se questionando se você não fez alguma coisa errada para que Deus esteja te castigando tanto assim. A gente precisa mudar, virar essa chave, olhar para as nossas provações, para as nossas provas, não mais como castigo de Deus, mas como oportunidade de Deus. Qual é a oportunidade que Deus está proporcionando para você? Qual é a porta que Ele está abrindo para você ser mais abençoado? Porque com Deus é assim. Deus quer a cada dia te abençoar mais. Deus quer a cada dia derramar sobre a sua vida mais e mais do amor dele. Ele quer construir com você a cada dia uma relação de maior intimidade. Versículo 18, 20 fala que por meio de Cristo nós fomos inseridos e fomos recebidos por Deus e fomos chamados ao ministério da reconciliação. Nós precisamos, isso significa o quê? Que de uma vez por todas nós somos reconciliados com Deus. Mas se você lembrar do processo de santificação, é um processo de reconciliação que só vai ter fim na glória. Quando você morrer e o Senhor te receber, aí que esse processo de reconciliação vai ter o final dele, porque a cada dia da minha vida, Deus me convence dos meus pecados, Deus me convence de áreas da minha vida que eu preciso melhorar. A nossa relação com Deus é uma relação onde Ele está o tempo todo nos chamando a melhorar alguma área da nossa vida. Todos os dias, se você orar, fizer essa oração para o Senhor, olha, Senhor, mostra para mim, o que eu preciso mudar na minha vida. Revela para mim qual é a área da minha vida que precisa ser transformada pelo Teu Espírito Santo. Ele vai mostrar. Ele vai mostrar para você todos os dias. Às vezes, se você experimentar fazer essa oração na segunda, na terça ou na quarta, pode ser que na quinta você se canse de ver que sempre tem alguma coisa, né, para ser transformada na sua vida, né? Sempre tem. Você pode dar uma pausa. Quinta-feira você descansa. Fala, Senhor, deixa eu hoje, quinta, na sexta, no sábado, só usufruir das mudanças que o Senhor já operou na minha vida. Pode ser assim. Todo problema que aparece para você que tem Jesus é uma oportunidade. Então, a gente deve perguntar para o Senhor, Senhor, qual é a oportunidade que o Senhor tem para mim através desse problema?
através desse desafio. Romanos 5,10 fala assim: nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Eu não sei se você confia na amizade. Você tem boas amizades? Se você tiver boas amizades, eu tenho amizades de 30, 40 anos. São amizades que eu fui construindo essas amizades, né? E são boas amizades. Então, quando eu leio que Deus me fez amigo dele, isso traz uma paz para o meu coração. Porque a minha referência de amizades é boa. Mas não sei se você já foi decepcionado por algum amigo, por alguma amiga, já viveu alguma experiência de traição por amigos. Se isso aconteceu, você pode também orar a Deus e falar assim: Senhor, a minha experiência com a amizade não é boa, mas eu quero ser tratado no meu coração sobre isso aí. Eu quero ser seu amigo. Eu quero poder ter a liberdade com o Senhor que um amigo tem. Eu quero que o Senhor fale comigo como um amigo falaria comigo. Eu quero ser cuidado pelo Senhor como um amigo cuidaria de mim. Um amigo que gosta de mim, que me ama. E Deus, Ele é um amigo que valoriza tanto você, que eu preciso lembrar sempre que Ele, por nós, pela nossa amizade, Ele sacrificou o próprio Filho dele. Então ele gosta muito ou gosta pouco de você? O que você acha? Muito, né? Para fazer isso? Você acha que um Deus que sacrifica o próprio Filho por você é indiferente às suas lutas, aos seus problemas? Você acha que, mas eu tenho pedido a Deus para resolver esse problema e já vai passar, já vão fazer mais de 5 anos. Mas você tem pedido a Deus, porque tem uma oração assim: ó, Deus, eu tenho esse problema enorme, independente dele ser resolvido hoje ou amanhã, eu quero ter paz. Eu preciso que o Senhor me dê a tua paz, independente desse problema ser resolvido hoje ou amanhã. Não importa quanto tempo vai demorar para resolver o seu problema, você não precisa de ter o seu problema resolvido para ter paz com Deus, para ter a paz que Deus nos dá. A gente precisa lembrar disso, porque senão eu vou associar a paz do meu espírito, da minha alma, eu vou associar a resolução do meu problema. E vai ser um inferno, gente, porque quantos problemas você tem? E quando resolve um, não aparece o outro? É igual quem já criou coelho. Já criou coelho? A cada ninhada vem uns 10. E é uma reprodução contínua. Você fica apavorado. O problema também, ele procria igual os coelhos procriam. Resolve um, aparece 10. Resolve mais um, aparece 10. Então, se a resolução, se a minha paz, se a paz do meu coração estiver condicionada à resolução dos meus problemas, você não vai ter paz nunca. O que Jesus está falando para a gente é: a minha graça te basta. Não é isso que ele falou para Paulo? Não foi isso que ele falou para Paulo? Paulo, fica tranquilo, Paulo. Mas, Senhor, esse espinho não é problema para você, porque a minha graça te basta. Meu amor por você te basta. A minha paz por você te basta. Deus te deu uma nova identidade e mudou a relação dele com você. Passou a ter uma relação de amigo com você. E Deus está dizendo para você: olha, não foca a atenção do seu coração na resolução dos problemas.
Foca em mim. Foca na paz que eu estou te dando. Porque os problemas vão aparecer, porque problema é oportunidade. Se acabar os problemas, acabam as oportunidades. Mas eu quero não ter mais problema na minha vida. Não faça isso, porque você não vai ter mais oportunidades. Você não vai ter mais oportunidades de conhecer melhor a Jesus. Você não vai ter mais oportunidade de depender mais de Jesus. Então, Senhor, pode separar todos os desafios, todas as provas que o Senhor tem para mim, porque a tua graça me basta. É isso que eu quero do Senhor. A presença dele na minha vida é mais do que suficiente. É isso que dá estabilidade para a minha vida, é isso que dá segurança, é isso que renova a minha esperança sempre, sempre. A minha esperança, ela sempre é renovada do Senhor. Terceiro lugar, em primeiro lugar, a gente recebe uma nova identidade e Deus muda a relação dele de inimigo para amigo. Você agora qual é a sua identidade hoje em Cristo? Você é filho, filha. Você agora é amigo. Em Cristo nós recebemos a justiça diante de Deus. Em Cristo não havia pecado, mas Deus, versículo 21, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade dEle. O único problema que eu tenho agora é se eu estou vivendo a minha vontade ou se eu estou vivendo a vontade de Deus. Quem é que nos convence do pecado? Espírito Santo de Deus. Quem é que vai, até nisso, ele se dispôs a nos ajudar. Mas como é que eu vou saber se estou fazendo a minha vontade ou a vontade de Deus? Ele vai dizer para você. Ele vai caminhar com você e ele vai te orientar. E quando você não estiver fazendo a vontade dele, ele vai chamar a sua atenção de uma forma muito respeitosa, porque Deus age assim com a gente, com muito respeito. Filipenses 3, versículo 9 diz assim, versículo 8, no finalzinho do versículo 8 diz assim, vou ler o versículo 8 todo, melhor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Eu não consigo fazer isso ainda. Tem muitas coisas na minha vida que parecem ser mais importantes do que conhecer mais ao Senhor Jesus. Mas eu quero fazer isso. Eu já falei com ele, Senhor, eu quero viver o que o apóstolo Paulo viveu. Eu quero que fazer a tua vontade, te conhecer, seja o propósito da minha vida. Eu quero que seja assim. Eu não consigo ainda, mas eu quero que viver para te conhecer seja a ação, o propósito mais importante da minha vida. Esse é o meu desejo, ainda que eu não consiga praticá-lo inteiramente. E ele fala continua no versículo 9, estar unido com ele, com Cristo, né? A fim de poder ganhar a Cristo e estar em comunhão com ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, aos mandamentos, né? É quando você tenta cumprir a palavra de Deus pelo seu esforço próprio, que Paulo viu que ele não consegue. Pois agora é por meio da minha fé em Cristo
que sou aceito. E essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero tomar também parte nos seus sofrimentos, me tornar como ele na sua morte. Queridos, isso é algo que eu preciso orar a Deus. Me ensina, Senhor. Me ensina a ter esse único propósito na vida, que é conhecer e praticar a sua vontade. Eu faço essa oração porque eu não consigo ainda, mas eu quero. Eu ainda não consigo, na minha agenda do dia, separar o tempo que eu gostaria para estar com Deus, para me relacionar com Ele. Eu quero dedicar mais tempo na minha agenda para conhecer a Jesus. Ainda não consigo, mas estou orando assim, porque eu quero, Senhor. Eu quero. Me dá condições para isso. Porque hoje nós temos uma nova identidade em Cristo. Nós temos um Deus que é nosso amigo. E o melhor amigo que você pode fazer na sua vida é o Senhor. Como é que a gente faz para firmar os nossos relacionamentos de amizade? Como é que você faz? Você chama para sair, não chama? Você liga para a pessoa, não liga? Você marca encontros durante a semana? Você gasta tempo na amizade que você deseja. Qual é o tempo que nós temos gasto no nosso relacionamento com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo dele? Qual é o tempo? Dá uma olhada na agenda e por dia, 5 minutinhos, porque é muita coisa para fazer no dia, não é? É muita coisa, e parece que Deus não precisa da gente, da amizade da gente, e parece que Deus não se importa tanto, não vai cobrar da gente, não vai ficar zangado com a gente, né? Não vai. Mas ser amigo de Deus é mais benefício nosso do que dele. Você gastar mais tempo com Deus no seu dia, você investir mais tempo nessa amizade, traz mais benefício para você do que para ele. Não tem pessoas que você encontra que parece que tudo para. O tempo com essa pessoa é tão bom, é tão gostoso, que você fala assim, nossa, eu preciso encontrar fulano de tal, porque quando eu me encontro com fulano de tal, o tempo para, esqueço dos problemas. Deus quer que você... Alô? Deus quer que você faça esse investimento na relação com Ele. Romanos 3, 22 fala assim, Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Um exemplo aqui próximo, bem distante disso, mas se alguém chega na sua casa, você tem um grande amigo seu, uma pessoa que você gosta, confia, e essa pessoa diz assim, Carlos, Vanete, está chegando aí uma pessoa em Niterói, eu gostaria muito que você a recebesse, é uma amiga querida, uma pessoa maravilhosa, você pode receber essa pessoa, porque é seguro você receber essa pessoa, e cuida dela bem para mim. Vanete vai fazer com prazer, porque ela quer honrar a amizade que tem comigo.
Jesus fala assim para Deus: Pai, recebe mais esse aqui. Estou morrendo por ele também. O meu sangue foi derramado por ele também. Recebe ele também como seu amigo. Recebe em consideração o amor que você tem por mim. É isso que acontece. Nós somos aceitos por meio da fé que temos em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus. Quando nós queremos honrar alguém que conhecemos, a gente quer agradar essa pessoa. Não, você faz tudo que você puder fazer para agradar essa pessoa. Deus ama muito a Jesus. Ama a Jesus incondicionalmente. Quando Jesus pede a Deus para aceitar você, para te salvar, Deus não pensa duas vezes. E Deus sabe que você não consegue praticar perfeitamente a vontade dele. Jesus sabe também. Mas Jesus fala assim: não, olha, a punição que tiver que cair sobre ele, caia sobre mim. Caia sobre mim. Mas, Senhor, salva. Cuida dele. Abençoa a vida dele. Você tem um grande amigo. E essa amizade que você tem em Deus foi conquistada pelo Filho dele, pelo sangue do Filho dele. Mas para você se alegrar mais na sua vida, para você ter mais paz no seu coração, para você não ter somente uma relação muito utilitária com Deus, você precisa conhecer mais a Deus por meio de Jesus. Amém, queridos? Fecha seus olhos um instantinho. Deus, nós queremos, no nome de Jesus, te agradecer, porque o Senhor é o nosso amigo. O Senhor tem sido um grande amigo por meio de Jesus. Senhor, nos ensina o nosso coração estar mais focado na tua presença, na tua amizade, do que na resolução dos nossos problemas. Porque, Senhor, problemas são oportunidades. Problemas são oportunidades. Sempre teremos oportunidades na vida. Mas nós queremos descansar na tua amizade. Nós queremos descansar na tua amizade, na presença do teu Espírito Santo no nosso coração. Esse é o nosso descanso. Essa é a nossa paz. Essa é a nossa alegria. Que o teu Espírito Santo nos conceda essa graça de descansarmos no Senhor. Não na resolução dos nossos problemas, mas no teu Espírito Santo, para que a gente tenha paz, para que a nossa esperança seja sempre restaurada, renovada, na presença do Senhor, na nossa vida, no nome de Jesus. Amém.